Nesse bloco, vamos falar sobre a profissão mídia. E por isso, estamos recebendo Michele Marcon, da agência Labicom Comunicação Integrada. Seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui, prazer viu? É meu. Muito obrigada. E também Tiago Facioli, da agência 6P Marketing e Propaganda, ambas aqui de Ribeirão Preto. Muito obrigada, Tiago. Obrigado, Patrícia. Prazer recebê-lo, viu? Prazer é meu. Sejam muito bem-vindos. Eles estão aqui, a gente vai falar um pouquinho da função deles. O que será que um mídia faz numa agência, né? Michele, fala um pouquinho, então, a função exata de um mídia. Bom, a função do mídia é planejar, negociar, executar e controlar a campanha do cliente, do anunciante. Hoje o mídia, ele é muito importante, acredito que ele seja muito importante dentro da agência, porque ele decide o que fazer com a verba do cliente. O target, os meios pertinentes ao target, eu acho que é uma grande responsabilidade, né? Tem que ser uma pessoa muito organizada. E é isso. Verdade. Que tenha também muita noção, acho que, de mercado, de financeiro. Acho que é um pouquinho de tudo, sim, de qualidades que esse profissional tem que reunir, né, Tiago? Sim, porque você lida com a verba do cliente, né? Então é uma responsabilidade muito grande você pegar um dinheiro que não é seu e aplicar ele da melhor maneira, né? Então, assim, você tem que ter um cuidado muito grande no que você está escolhendo. Então, assim, você vai escolher quais são as mídias, quais são os veículos de comunicação que melhor atendem esse cliente. E você tem que otimizar essa verba dentro desses veículos da melhor maneira, né? Para não ter nenhum erro. É verdade. Agora, qual que é o campo de atuação do mídia, Tiago? Olha só, o mídia ele está basicamente dentro das agências de publicidade. Mas, logicamente, tem alguns desses mídias que ingressam dentro de próprios veículos ou até mesmo da área de marketing de algumas empresas, né? Às vezes, dentro de uma empresa, ele cuida da parte de mídia lá dentro, como prestando uma consultoria, até mesmo para dar um suporte para a agência, e ele trabalha em conjunto, né? Dentro dos veículos, ele pode ser um consultor de mídia interno, ou um vendedor, né? Então, ele pode também atuar dentro dos veículos. E como é que vocês veem o mercado de trabalho? É difícil entrar nessa área? Quem está para manter? Aí que é realmente complicado. Como é que você vê isso, Michele? Eu vejo o mercado de trabalho bastante promissor. Hoje o mídia ele precisa realmente gostar de lidar com cursos, com planilhas, ser uma pessoa super organizada, como eu já comentei. E pela essa facilidade, conhecimento e habilidade que nós temos, a gente pode estar entrando no departamento de financeiro, no administrativo de uma empresa e no marketing. Como é que foi a sua trajetória, Michele? Minha trajetória, eu comecei como assistente de marketing do Adriano Cozelli, depois fui produtora gráfica da 6P, depois fui marketing de novo de uma empresa distribuidora de combustível, que é a Refama, Coque e Labicom. Uau. Labicom. E sempre atuando em vários... 10 anos, e vários segmentos. Marketing, produção, e hoje faz 3 anos que eu sou mídia. Você é mídia, né? Tiago, como é que você então vê o mercado de trabalho em primeiro lugar? Olha só, eu comecei como estagiário na Publi Mauá, que é a agência do Barão de Mauá, de todas as escolas, né? Comecei como estagiário, saí de lá, fui para a nova agência, trabalhei como contato publicitário daqueles cartões postais, né? O Circulou, que tem nos bares e tal. Aí fui trabalhar numa produtora, né, 3D, e depois fui para 6P. Depois dessa sua experiência, da sua trajetória profissional, como é que você vê o mercado de trabalho hoje? Olha, o mercado de trabalho está muito promissor, está crescendo bastante. Se você for analisar pelo número de agências que tem em Ribeirão, que é quase 180 agências, se tem 180 agências, tem muito cliente. E se tem muito cliente, precisa de ter profissionais na área. E esses profissionais analisam o número de faculdades que tem dentro de Ribeirão Preto de publicidade e propaganda, né? Hoje que tem 5 faculdades de publicidade. Então, todos os anos se formam vários profissionais. Lógico que esses profissionais têm que ter uma experiência para poder ingressar nesse mercado de trabalho. Você está há quantos anos no mercado? Eu estou há 6 anos. Há 6 anos. E você... Gente, você com 10 anos, eu posso também afirmar que nós estamos aí no mesmo. Agora, a interatividade hoje é muito maior que há 10 anos, né? Sim. Com você já começou a ser mais uma outra realidade. Sim. Os clientes estão preparados para entrar nesse mundo da interatividade, para usar? Como é que vocês sentem também essa questão? Patrícia, eu procuro buscar novas mídias, aceitação do cliente. Tem aquele cliente mais moderno, que está aberto a sugestões, novas mídias, mídias alternativas, né? Mídias cross.
E tem aquele cliente tradicional, careta, que gosta do feijão com arroz. Mas assim, eu nunca deixo de passar as possibilidades para o cliente, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ver uma... E assim, eu deixo com ele para ele saber que tem as possibilidades no mercado. Hoje tem infinitas, né, mídias alternativas. Abriu muito. Uma hora, cedo ou mais tarde, ele vem ou ele vai comprar essa ideia da gente. E para você, Thiago, qual é a sua visão? Então, olha só, hoje, se você ser ousado dentro da mídia, é você estar participando dessa interatividade. Porque daqui a um tempo, hoje é um pouco ousado para os clientes, mas daqui a um tempo isso não vai ser mais ousado, vai ser comum. Então, assim, se você for analisar um estilo de mídia que já está acontecendo fora do Brasil, por exemplo, o mobile marketing, que é uma mídia dentro de celular, né? Então, você pode assistir televisão no celular, você pode escutar uma rádio que já é aqui no Brasil já é comum, você pode entrar na internet. No Japão, por exemplo, você entra num metrô assistindo televisão, ao mesmo tempo que você recebe uma publicidade, uma propaganda de um produto, você pode desligar a televisão, entrar na internet e comprar esse produto pelo celular. Na hora, né? No Brasil, essa realidade ainda não está começando agora, então os clientes estão se adaptando a isso. Né? Mas eles já estão dentro das mídias sociais, que é um outro fator importante que a gente tem que levar. Orkut, YouTube, relacionamento, né? Esses sites de relacionamento é importante. Twitter, sim. Tem que colocar, tem que apresentar isso para os clientes, porque os consumidores estão lá dentro. Né? E só que você colocando ele lá dentro, você começa a gerar conteúdo desses clientes dentro da internet. Isso, quando gera uma busca, você está buscando um determinado produto ou fornecedor, essa mídia vai te trazer retorno pela internet, porque seu nome está sendo mensurável, né? Só que essa só por isso que os clientes às vezes ficam meio né, ressabiados, né? Porque eles não sabem como mensurar esse retorno, né? Isso é a longo prazo. Daqui uns 5 anos ele vai ter o retorno de uma palavra que ele colocou num blog, por exemplo. Verdade, tudo é conceito, né? Isso, Hoje eu estou anunciando que eu vou ter retorno agora já. Isso, que é diferente das mídias convencionais, né? Que você compra baseando-se em dado técnico. É verdade, bem diferente. Agora, para o pessoal de casa entender, vocês trabalham junto com quem dentro da agência? Quem está ali, o mídia, e quem atua junto? Juntamente com o atendimento. É direto o trabalho, Michele? Isso. Então tem que andar ali juntinho, né? A gente elabora o planejamento, eu faço minha defesa técnica, o mídia sempre está junto com o atendimento no cliente para fazer a defesa técnica. E depois disso vem a aprovação, nós fazemos as alterações e passamos o plano para a execução. Muito bom. Agora então, depois desse trabalho todo feito, Thiago, que vocês apresentam para o cliente, como é que vocês definem a questão da verba no seguinte sentido? Eu tenho verba tal para fazer e não dá para eu gastar mais. E aí? Como então, de repente, retrabalhar isso, ou até a visão do cliente perante aquele negócio? Porque de repente na cabeça dele, ele só quer fazer um determinado tipo de mídia que vocês sabem que aquilo não é o apropriado para ele. Sim. Como é que vocês trabalham esse conceito? Passar para o cliente que o caminho não é esse. Então, olha só, a gente tenta se embasar tecnicamente naquilo que a gente está comprando. Ou seja, se ele tem uma determinada verba para aquilo, nós vamos pegar essa verba e vamos mostrar para ele, olha, se você pegar e investir essa verba em determinado veículo, você vai ter o retorno tal por um número de impactos ou pelo perfil daquele veículo, né? Então você consegue adaptar a verba dele de acordo com o veículo que a gente consiga pegar a informação dele para um consumidor dele. Você sente a dificuldade do cliente na aceitação nesse momento, não? Os meus clientes, não. E você, assim, existe aquele negócio, eles confiam. A questão é assim, mas eu não tenho essa verba para esse momento, entendeu? Então, assim, a dificuldade é em relação à verba para determinado mídia, né, para determinado veículo. Mas dificuldade em receber um sim, legal, gostei, é isso mesmo, mas nossa realidade agora, eu não tenho verba necessária para comprar essa determinada mídia nesse momento. Então, assim, tudo é válido, né? Se você se embasa em técnica,
né, tecnicamente baseado em pesquisas, não tem segredo, o cliente vai aceitar numa boa. Muito bom. Agora, Michele, a Labicom está no mercado há 6 anos, né? Isso. E como manter, então, a credibilidade de uma agência e fidelizar cada vez mais os clientes? Com muita honestidade. A Labicom hoje tem trabalhos, assim, ela cada vez mais, a Labicom está com 6 anos, a gente tem clientes 6 anos conosco, são profissionais capazes. É difícil, mas manter, né, gente? Eu acho que é a grande... Temos a Bayer, estamos 3 anos com a Bayer com um trabalho sério, então, assim, a Labicom, hoje ela conquistou os clientes pela sua honestidade, profissionalismo, profissionais capacitados. Então, a gente vem cada vez mais assim, aprimorando isso também, lendo notícias, indo atrás de novidades para o cliente, tanto nas embalagens quanto no mídia. Né? E para a CSP? Qual o grande desafio da CSP, que já tem um bom tempo também de mercado? Eu lembro quando a agência nasceu. A CSP tem 10 anos, né? E o desafio dela é conseguir manter essa mescla de clientes que tem de vários ramos diferentes, entendeu? E conseguir atendê-los de uma maneira coerente, né? Então, a gente tem várias concessionárias que são concorrentes entre si, né? Escolas que são concorrentes entre si. Verdade. E você tem que, para cada uma delas, você tem que dar um suporte legal para que cada uma tenha o seu caminho e que às vezes chega no mesmo cliente final, né? Então, assim, é uma grande responsabilidade, né? E a CSP tem profissionais para isso, né? É bastante qualificado, hoje a gente está cerca de 30 funcionários, então um crescimento bem grande. Bem grande. No mercado hoje da, e agora de publicidade. Carbon Free, né? Enfim. Você viu? Muito legal, muito né? Muito legal, muito legal. Agora, vocês têm um grande relacionamento também com os meios de comunicação? Sim. Como é que vocês fazem, então, para dimensionar isso? Vocês acreditam que esse relacionamento é super importante? É conhecer bem o produto, enfim, a cara? É fundamental. Os veículos hoje nós somos muito parceiros. Ser receptivo, ser bem educado e lembrar que numa hora, depois do horário, a gente vai precisar falar com eles, eu vou querer boa vontade. Então, não esperar, deixar esperando na sala de visita. Atender o dentro telefone. Dentro assim, do possível, eu tento atender todos. Atender o telefone é isso, ser receptivo, educado e dar uma atenção. Relacionamento é muito importante na nossa área, né? É fundamental. Para você, Thiago. Transparência, né? Porque a gente sempre fala que o relacionamento com o fornecedor, com o veículo, é um namoro. Uma hora a gente vai conseguir fazer uma coisa, né? Uma hora vai sair uma mídia e tal. Porque assim, então a gente tem que sempre estar receptivo a todas as ideias que os veículos nos passam. Porque dessa maneira, você tem você fica com um aparato por trás para poder passar uma ideia diferente para qualquer cliente a qualquer momento. Até se abastecer do que está aí, Isso, né? porque às vezes você não tem um cliente potencial para um determinado veículo, mas você sabe que ele tem aquilo para oferecer. Então surgiu de repente um cliente novo ou uma oportunidade nova, o fornecedor está ali do seu lado. Então deixa eu pegar um gancho nisso. Como é que vocês avaliam o nível dos programas, os meios de comunicação de Ribeirão Preto? Olha, Ribeirão Preto, por ser considerado uma cidade economicamente importante no cenário brasileiro, tal, né? Por estar uma renda per capita bem alta, né? A questão do etanol. É isso, né? Então os veículos daqui têm que acompanhar esse crescimento, porque nós temos muitos anunciantes, né? Então assim, nós temos várias TVs de qualidade, concorrendo entre si fortemente com filiais aqui das redes nacionais. Nós temos grandes jornais, né, e essa concorrência entre eles acaba influenciando na positividade e na qualificação desse jornal, né? Rádios também, é indiscutível, todas as rádios têm uma qualidade legal de... Apresentam pesquisas. Então assim, eles têm a pesquisa, são embasados em pesquisa, todas as rádios estão no Ibope, você sabe o que comprar, entendeu? As próprias televisões, né? Fora as outras mídias que tem aí, revistas, tal, sem exceção. A Ribeirão Preto está bem servido, Ribeirão Região está bem servido. Veículos de credibilidade. E para você, Michele? Também. Eu tenho veículos, existem vários veículos sérios que apresentam pesquisas, que nos trazem uma certa credibilidade. E veículos também que não. Mas, assim, é uma questão, isso daí é 80%, acho que a gente pode confiar nos veículos aqui. E mesmo não tendo Ibope na televisão de minuto a minuto, vocês
acreditam que com não, isso na hora de programar a mídia se consegue trabalhar de uma outra forma, né? Eu não consigo tem descartar. problema. É que assim, o Ibope, lógico, qualquer tipo de pesquisa, você sabe que tem falhas e tal, né? A gente tem dois métodos de pesquisa de Ibope, que um é o People Meter, né? Que é nas grandes cidades, Campinas e São Paulo, a gente conhece, deve ter no Rio de Janeiro e outras grandes capitais. E em Ribeirão é medido através de uma espécie de um gabarito, né? O pessoal recebe aquilo. Às vezes pode ser que tenha um erro ou alguma coisa, né? Mas se a gente for analisar aquela pesquisa mais o nosso feeling de mercado, a gente sabe que bate muita coisa. Pode ser que tenha uma discrepância pequena entre programas, mas o resultado final é positivo. Então vale a pena. A internet também, vale né? a A gente pena. procura pesquisar bastante, consultar próprios veículos de outros segmentos, fala o que você acha dessa rádio? Isso. Eu ligo no outdoor e pergunto, entendeu? O que você acha dessa TV? Então, eu procuro fazer uma pesquisa até interna com os nossos colegas de trabalho, procuro saber, fala qual que é a rádio e tal. Liga em outra Dependendo agência, do target, Você liga em também outra conversa, agência. né? Conversa entre si, entre os profissionais, a gente liga, né? Por trás né, a gente consegue Tá ter certo. uma E relacionamento, né, gente? relacionamento. Para isso também você tem que ter contato com a pessoa de outra Não é porque eu agência, trabalho né? ele na CESPIO, na Labicon, eu não posso falar com o Thiago, certeza. com outros Isso. colegas profissionais. Bom, acho que ficou aqui também a mensagem dessa entrevista, com relação até que nós abordamos na primeira entrevista de hoje, que é a importância do grande relacionamento, do contato. Hoje você não trabalha nessa agência, mas amanhã você pode estar lá e vice-versa, então essa troca de figurinhas é essencial mesmo. Quero muito agradecer a sua presença aqui, viu, Thiago? Muito obrigado. Por contar um pouquinho do seu dia a dia, da função do mídia, viu? Volte sempre. Obrigada, um abraço para todos da CSP. E você também, Michele, volte sempre aqui, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada por contar a sua trajetória, viu? Muito obrigada. E um beijo carinhoso a todo mundo da Labicon, também, viu? Mesmo. Muito bom, né, gente? Nós vamos segurar, porque no próximo bloco, o universo virtual e a influência da internet dos games na comunicação. Não saia daí, eu espero você.